A gente começa essa edição falando do incêndio que atingiu o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, mas ao longo desse sábado, equipes ainda trabalhavam para conter os focos do incêndio. Os moradores do bairro Recanto da Sereia têm enfrentado dias difíceis desde o início do incêndio na área do Parque Paulo César Vinha, em Setiba. A fumaça densa tem coberto a região e gerado muitos transtornos para a comunidade. Quando foi à noite, a janela estava aberta do quarto. De repente começou aquela fumaça, ficar difícil, colocar um pano molhado pelo quarto, ligamos todos os ventiladores e as crianças tudo tossindo, meus mesmo estão tossindo. O pequenininho que é muito alérgico, vou ter que sair de casa, infelizmente. Pelas ruas, mais moradores reclamando da dificuldade para respirar por conta da fumaça. Valdir revelou que muitos idosos e acamados precisaram ser levados para outros locais mais afastados. Principalmente ontem, nós tivemos uma situação lastimável, com muita fumaça no bairro. Os comércios de fechar as portas, certo? E recolhemos muitos moradores, certo? Com a ajuda da comunidade, ajuda do bombeiro, e retiramos aqui do bairro e levamos para outros lugares. O incêndio no Parque Paulo César Vinha começou na manhã de quinta-feira e rapidamente se espalhou devido ao vento forte. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e do IEMA atuam para combater os focos do incêndio. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, a situação já foi controlada. Ao longo desse sábado, as equipes concentravam os esforços na área próxima ao Recanto da Sereia. A nossa prioridade hoje é essa extremidade norte, onde gerou uma área ali com muita geração de fumaça, que a gente chama-se uma vegetação de características de tufa. Então a gente tem duas equipes do bombeiro estão agora, no dia de hoje, ininterruptamente jogando água nessa região para amenizar, para baixar a temperatura e diminuir essa geração de fumaça. As equipes do IEMA estão atuando pontualmente nos outros pontos de forma isolada que tem dentro do parque, para impedir que ele ganhe força e gere outra frente de fogo. O capitão orientou que os moradores do bairro procurem abrigo longe da fumaça, na casa de parentes e amigos, até que a fumaça diminua. Para aqueles que não têm condições de ir para outro local, ele deu algumas dicas para amenizar problemas respiratórios gerados pela fumaça. A gente recomenda que os moradores do Recanto da Sereia, se têm a possibilidade de dormir na casa de parentes, se ausentarem dessa região, é o mais apropriado. Se você não pode sair, se você mora no Recanto da Sereia, durante o dia, a gente percebe que a fumaça fica mais alta. Então, deixe sua casa aberta para ventilar. De noite, ao momento que a temperatura baixa e a fumaça desce, obstrua as janelas e portas com panos úmidos, né, para impedir que entre fuligem e esse cheiro fique menor. O capitão ressalta que as equipes irão permanecer no local até que os focos de incêndio sejam extintos. Uma equipe do IEMA deve sobrevoar a área do parque para avaliar a quantidade de vegetação e mata destruída pelas chamas. Os gestores do parque, junto com a sua direção do IEMA, vai designar uma equipe para fazer essa quantificação, né, essa medição de forma mais certeira. Então a gente não tem um dado nem ainda aproximado. Os nossos parabéns a todos os envolvidos no trabalho de combate a esse incêndio que infelizmente destruiu uma grande área do Parque Paulo César Vinha.